Graça e paz do Senhor Jesus, queridos, amém? Tá frio ou tá quente aí embaixo? Tá bom? Tá bom aí? Tá bom? Então vamos lá? Vamos estudar a Bíblia Sagrada no livro de Números, capítulo 20. Hoje o nosso estudo será em Números 20, onde vamos ver três assuntos, ou quatro, né, melhor dizendo, muito importantes para nós, né? Nós vamos ver a morte de Miriam, as águas de Meribá. Edom nega a passagem a Israel, né, quando Israel está caminhando rumo à terra de Canaã. E vamos ver também a morte do sacerdote Arão. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, seja gentil, né, e convida a pessoa para ler com você. Números capítulo 20, que diz: toda a comunidade dos filhos de Israel chegaram ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e foi sepultada. Como não havia água para a comunidade, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que nós e nossos animais morramos aqui? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e o teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a rocha que dê as suas águas. Assim lhes tirareis água da rocha e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhes disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, a comunidade e os seus animais beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificares diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Moisés enviou de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito e vivemos lá muitos anos. Os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais, mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade da extremidade dos teus termos. Deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinhas, nem beberemos as águas dos poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, até que atravessemos os teus termos. Respondeu-lhes Edom: não passarás por mim, do contrário sairei com a espada ao teu encontro. Disseram-lhe os filhos de Israel: iremos pelo caminho principal. Se nós ou o nosso gado bebermos da tua água, pagaremos por ela. Nada mais queremos, senão passar a pé. Outra vez respondeu ele: não passarás. Então Edom saiu contra eles com muita gente e grande força. Assim, Edom negou passagem a Israel pelo seu território, pelo que Israel se desviou dele. Então partiu de Cádiz toda a comunidade dos filhos de Israel e chegaram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, na fronteira da terra de Edom: Arão será recolhido ao seu povo. Ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho e faze-os subir ao monte Or. Depois despirás a Arão das suas vestes e as porás em Eleazar seu filho, pois Arão será recolhido e morrerá ali. Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or perante os olhos de toda a comunidade. Moisés despiu Arão das suas vestes
e as vestiu em Eleazar seu filho. E morreu Arão ali no cume do monte. Então Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão havia morrido, toda a nação de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Amém? Oremos, Senhor, mais uma vez. Deus, obrigado, Senhor, por este dia tão maravilhoso. Obrigado também por esta oportunidade de nos congregar, de nos reunirmos para cantar louvores ao Teu nome e para estudar a Tua palavra. Querido Deus, obrigado por cada vida que está aqui. Peço que o Senhor tenha bondade, misericórdia e fala com cada um de nós tudo aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Obrigado mais uma vez, damos-te liberdade, Senhor, para falar conosco e pedimos a tua ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Se você quiser vir mais para frente, fica à vontade, tá? Porque hoje não tem ar-condicionado ligado. Hoje eu sei que está tudo muito mais tranquilo, né? Também, tem que economizar. Está fresquinho lá fora, né, irmãos? Lá em casa está fazendo 23 graus, parece, ou 24. Roça é bom por isso, né? Bem, vamos lá então. Quantos de vocês leram esse texto em casa? Ninguém? Algumas pessoas leram. Eu sugiro que você sempre leia, para que você possa, enfim, chegar aqui já com parte de algum conhecimento, para que nós possamos então compartilhar um com os outros do texto que nós vamos sempre estudar aqui na igreja. Bem, de cara eu quero dizer para vocês que Israel está chegando no final da sua peregrinação. Israel está chegando no final da caminhada até a terra prometida, tá bom? Claro que nós vamos encontrar muitos relatos ainda, mas na verdade já andou Israel a maior parte do caminho. Os irmãos vão se dar conta que dos 40 anos que eles ficavam peregrinando no deserto, 38 já se foram e está chegando, na verdade, na ponta do mapa. Obrigado, viu, irmão Edson? Está chegando na ponta do mapa onde Deus tinha que levá-los, né? Tudo isso que nós lemos aí, então, é um período de 40 anos da história do povo de Israel. Mas eu quero entrar nesse capítulo dizendo uma coisa, irmãos. Não é fácil ser um líder espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Os irmãos se deram conta que aqui nesse texto está o motivo de Moisés não entrar na terra prometida. Moisés fez tudo muito bem o tempo todo, mas ele chegou no momento que lhe é vedado o direito de entrar na terra prometida. Ele, um líder do nível de Moisés, não consegue entrar na terra prometida. Por quê? Exatamente o cara disse, olha, o que eu coloquei ali, olha, não é fácil ser um líder espiritual, porque nós temos que lidar o tempo todo com a insatisfação e a incredulidade do povo, que transfere para nós, os líderes, a responsabilidade sobre os seus pecados, seus fracassos, suas decepções, suas frustrações pessoais. E isto, querido, é atormentador. Sabia? Isso atormenta qualquer um. Por que eu quero dizer isso? Porque vocês vão ver que Moisés aguentou bonito até agora, 40 anos, beirando 40 anos. O cálculo é que aqui já tinha 38 anos de caminhada. Moisés aguentou as murmurações, aguentou as reclamações, aguentou o povo levantando contra a liderança dele. Mas aqui no final da caminhada ele não aguenta. Isso derruba Moisés. Quem aqui tinha se dado conta disso? Levanta a mãozinha, quem se deu conta disso? Entendeu, irmãos? Derrubou o homem no final da caminhada. Depois eu vou mostrar para vocês por quê que estava no final da caminhada, 38 para 40 anos. O texto da Bíblia revela para nós que no capítulo 20 que nós estamos lendo, está completando 40 anos de jornada, 40 anos de peregrinação, quando Deus mandou que eles ficassem vagando pelo deserto. Agora, vamos ser sinceros, todos nós que servimos a Deus, precisamos estar cientes que estamos envolvidos numa luta espiritual, né? E o fato de ter acontecido isso com Moisés, quem somos nós? Não somos melhores do que Moisés em nada. Então a gente tem que estar preparado para esses desafios. Então eu começo dizendo para vocês, não é fácil ser um líder espiritual, porque temos que lidar o tempo todo com a insatisfação e a incredulidade do povo, presta atenção, que transfere para os seus líderes
a responsabilidade sobre seus pecados, fracassos, decepções, frustrações pessoais. Isso atormenta o líder. Vou te explicar por quê. Se o camarada vai mal numa área da vida, é o líder que é culpado. Já sabia? Se vai mal no casamento, é o líder que é culpado. Se peca, é a liderança que é culpada. Se fracassa em qualquer outra área, é o líder que é culpado. E por aí vai. Se está decepcionado, se está frustrado, é o líder. Tudo recai sobre o líder. E isso, querido, nós acabamos de ver que sempre que Israel, o povo de Israel, estava frustrado ou decepcionado com algo, ao invés deles irem a Deus, eles iam a Moisés. Moisés já não estava aguentando mais essa situação. E isso é comum. Isso talvez explique por que as pessoas hoje trocam tanto de igreja. Sabia? Não vou bem, não dá bem, não está legal, não estou prosperando, eu não estou indo bem na vida conjugal, não estou indo bem na escola, enfim, não estou indo bem. Deixa eu trocar de líder. Deixa eu trocar de igreja. Quando alguém troca de igreja, querido, está tocando de líder, de pastor. Para e pensa. Ué. Você nunca pensou nisso? Senão continuaria. Então isso é uma coisa muito séria, que eu quero que você perceba, trazendo isso para a nossa realidade hoje. Eu tenho pensado numa coisa, muito, eu e minha esposa. Nós temos visto a abertura de muitas igrejas, mas pouca gente ganha para Jesus. As igrejas abrem e elas enchem de quê? Hein? Pode parar para pensar. Elas abrem e enchem de crentes de outras igrejas. Então não há vantagem, não há lucro para o reino de Deus, mas isso talvez seja em função disso aqui que eu estou dizendo para você. Os líderes espirituais têm andado atormentados. Por quê? Porque as pessoas transferem para eles os seus fracassos. O líder pode ser um líder abençoado, pode ser um líder próspero em todas as áreas da vida, não necessariamente financeiramente, pode ser uma pessoa abençoada, mas se a pessoa de lá, ela não se dá bem na vida, ela não tenta descobrir o caminho, o que está errado, o que Deus está me chamando, me clamando, o que Deus está querendo me dirigir, o que Deus quer da minha vida. Não, ele vai, transfere a responsabilidade pelos seus fracassos, pela sua vida, para o seu líder. Então vamos embora, vamos trocar de líder. E bem verdade que Paulo, quando foi escrever para Timóteo, ele já abriu os olhos. Deixa eu ver se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, que aí a gente pode ler, tá? Eu só sei que é o capítulo 4. Vamos lá? 1 Timóteo 4 ou 2 Timóteo 4. Isso, 2 Timóteo 4. Abra sua Bíblia e você vai ler comigo que Deus já previa, né? O Senhor Deus já adiantava para Timóteo. Timóteo, é o seguinte, prega a palavra, exorta a tempo e fora de tempo, porque vai chegar um tempo que o povo não vai aguentar ouvir essa doutrina e eles vão começar a abrir igreja, eles vão começar a querer arrumar líderes de acordo com as suas concupiscências. Abriram em 2 Timóteo 4? Diz amém. Abriu aí? 2 Timóteo 4 vai dizer assim, do versículo 1 ao 5. Olha se não é a verdade, olha. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Olha bem o 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. E ele conclui: tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Está vendo? Não é bem uma Deus prevendo esta realidade, e a gente precisa ter em nosso coração, esse conhecimento. Moisés estava passando por uma crise terrível na sua liderança. Já havia o povo levantado contra ele, contra Arão, e feito várias revoltados contra a autoridade. Então eu percebo aqui que o fato que nós vamos ler aqui, logo depois da morte de Miriam, nós vamos ver o pecado de Moisés,
nós vamos ver que o pecado de Moisés foi exatamente por ele não ter conseguido suportar a rebeldia não, como é que eu diria? A murmuração do povo que ele pastoreava. Na verdade, nós sabemos que este povo, quando foi contado, ele era mais de 600 mil pessoas que ele conduzia, né? No início de Números nós vimos essa contagem. Então vamos passar? Ora, Moisés era um homem muito manso, mais manso do que todos os homens da terra. Capítulo 12 de Números fala isso para nós. No entanto, ele não resistiu à pressão do povo e caiu. Eu coloquei o cair ali entre aspas, para que você não pense que Moisés caiu no pecado, caiu sei lá em quê. Ele caiu como líder. Estava à beira de entrar na terra prometida e ali Deus tira ele e fala: Moisés, você não vai entrar na terra que eu jurei ao meu povo que lhes daria. Olha o que diz o versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que eu lhe dei. Então eu coloco isso aqui. A Bíblia mesmo, no capítulo 12 de Números, versículo 3, faz esta referência que Moisés era um homem muito manso. Muito manso, não era só manso, ele era muito manso. Quem aqui conhece uma pessoa mansa? Tá difícil, né? Mas a gente encontra alguns, não é? É muito difícil, né? Mas encontra. Moisés não era só manso. A Bíblia faz questão de frisar. Ele era muito manso. E ainda conclui fazendo a comparação. Deus diz que ele era manso, muito manso, desculpa. E diz que ele era mais do que todos os homens da terra. Então havia na personalidade de Moisés uma coisa chamada mansidão. E foi exatamente na questão mansidão que Moisés perde as estribeiras aqui, perde a graça e o privilégio de entrar na terra prometida. Isso é sério demais para a gente refletir sobre a nossa vida. Lá no final vou terminar com a frasezinha que a gente precisa refletir sobre ela com relação a Deus. Então vale você perceber isso, né? Apesar dele ser o homem mais manso do que todos os homens da terra, ele não resistiu à pressão do povo que ele liderava, e ele perdeu a bênção de entrar na terra prometida, numa demonstração clara de que o chamado ministerial é um desafio muito maior do que se imagina. Querido, os irmãos que já lideraram um dia, que lideram, já se deram conta que tem momentos que parece que tudo conspira contra você. Parece que tudo e todos, todo mundo. Isso são os desafios de quem recebe um chamado ministerial. Existe uma discussão muito grande hoje com relação aos chamados ministeriais que a Bíblia relata quais são. Porque muita gente está entrando para o trabalho do ministério da palavra, no reino de Deus, na obra de Deus, está entrando para o ministério das coisas espirituais, mas totalmente sem o chamado de Deus para aquilo. Moisés havia sido chamado para aquela tarefa de tirar uma nação inteira que ele escolheu da escravidão, tirar da escravidão e levar para a terra prometida. Ele tinha essa missão e ninguém mais mereceria a honra de pisar naquela terra do que o líder que Deus escolheu, a quem Deus confiou a Bíblia. Você sabia que se nós temos Bíblia hoje, foi por causa de Moisés. Os estudiosos entendem que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por ele. Sabia? Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Amém? Que o homem é importante demais, querido, na história de Deus, vamos dizer assim. Na história do relacionamento de Deus com a criação. Moisés é o topo de linha. Mas Deus tirou-lhe o direito de entrar. Já imaginou que final de filme estranho? A gente quando está assistindo o filme, a gente não calcula o final dele. E quando não dá aquilo que a gente queria, a gente não fica meio chué. Fica meio estranho, fala, esse filme bobo, filme sem graça. Querido, esse era um filme que fica sem graça, o fim. O camarada faz todo o percurso, Deus chama, Deus faz sinais através dele, Deus confirma a autoridade dele, Deus dá para ele as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, Deus fala com o homem,
cara a cara, e aí chega no final, Deus corta, ó, você não vai entrar na terra não, porque você não obedeceu a minha palavra. E a gente vai somar tudo uma única vez que o camarada pisou na bola, Deus vai e diz que ele não vai. É um filme meio que incompleto na nossa cabeça, mas isso é para a gente começar a refletir sobre Deus, quem é Deus, como Deus age, e nos colocar em posição diante desse Deus. Será que esse Deus mudou tanto assim? Hein? Que a gente apronta, a gente faz tantas coisas, e Deus, será que, como Deus olha para mim? Como Deus olha para nós? Né? Um dia, eu comecei a pensar na justiça de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus e nos rigores de Deus. Eu gosto muito de pensar nos dois extremos, a bondade de Deus, que é imensurável, a bondade, a misericórdia, a graça, mas eu gosto de pensar também nos rigores de Deus. E sugiro você começar a fazer isso. Pense num Deus bom. O nosso Deus é muito mais. Pense num Deus severo. Ele é muito mais. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, porque hoje a gente abusa da bondade, da misericórdia, mas esquece que Deus é um Deus tão severo. A palavra que eu uso lá no final é essa. Deus é muito rígido e severo. E se ele não teve pena, não teve dó de Moisés, vai ter de mim, de você? Estava pensando um dia sobre o céu. A gente morrer para o céu. Isso o crente deve pensar sobre essas coisas. Aí um dia eu comecei a me comparar com os homens da Bíblia. Me comparar assim, enquanto homem. Minhas atitudes com relação ao pecado, com relação à obra, minha entrega à obra, minha entrega ao serviço do Senhor. Comecei a pensar na minha entrega prática. Quando alguém quer bater desse lado, como é que é a minha atitude? Quando alguém me ofende, qual é a minha atitude? Eu comecei a me comparar com os homens da Bíblia e fiquei bastante envergonhado. Sabe por que eu fiquei envergonhado? Eu fiquei envergonhado porque eu comecei a me ver também lá e do lado de alguns homens. E eu pensei, mas será que Deus vai permitir que eu fique do lado ou no mesmo céu? Melhor dizendo, eu pensei assim, será que Deus vai me permitir ficar no mesmo céu que Estevão ficou? Que foi apedrejado por causa da palavra do Senhor? Eu nem fui na história que diz que Pedro morreu assim, João daquele jeito. Não, eu fui no que a Bíblia está relatando de Estevão. Falei, mas será que Deus na sua severidade, Deus na sua justiça, vai sair mandando gente para lá assim? Ele é amor demais, mas ele também é severo. Hein? Pois é, então a gente precisa encontrar esse equilíbrio em Deus, querido, para que a nossa corrida não seja vã no final. Estão entendendo, querida? A gente precisa pensar num Deus excessivamente bom, mas também excessivamente severo. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio e conhecer esse Deus na realidade, para que a nossa corrida não seja vã, para que a gente não corra 1 ano, 2, 3, 4, 10, 60, 70 anos, como o pastor Maci está na caminhada, e chega lá, a gente ouve do Senhor que Ele não nos conhece. Porque se a gente for olhar por esse lado, é terrível. A própria Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então a gente precisa caminhar. Às vezes a gente, irmãos, tem os dons espirituais. Às vezes a gente profetiza, a gente ora, enfermos são curados, a gente expulsa demônio, e a gente caminha, a gente faz obras em todos os níveis, obras sociais. A gente faz muita coisa, mas às vezes falta o essencial em nós, que é ser obediente à palavra do Senhor. Aí a gente vai caminhar esses anos todos e levar um choque tremendo. Imagine o choque que Moisés deve ter levado. Apesar que a Bíblia não relata isso. A Bíblia não relata que Moisés reclamou nem nada, né? Ele quis ver, na verdade, lá na frente, você vê que ele insiste com Deus. E Deus com dozinha dele, o que Deus fala? Você lembra? Ele insiste um pouquinho, Deus fica com dozinha. Sobe lá e olha a terra. Quando eu leio a Bíblia, eu tento imaginar o psicológico. Então eu sinto até que Deus meio que começou a marciar e sobe lá, olha a terra, mas você não vai ver. E deu um jeito de acabar com Moisés rapidinho. Eu sinto isso quando eu leio. Eu gosto de sentir o que a pessoa está sentindo quando escreveu. E eu penso assim, Moisés até que tentou. E Deus falou, Deus me falou meio que assim, ó, não insiste que você não vai entrar. E aí ele morre e ali ele fica. Então, querido, a gente precisa pensa nisso, tá? Um homem tão manso quanto ele não resistiu à pressão do povo
povo pressionou, e ele caiu, ele não chegou ao fim na reta que Deus havia proposto, numa demonstração clara de que envolver-se no ministério, mesmo sendo chamado por Deus, como foi Moisés, chamado e preparado, exige de nós muita paciência. Eu vou usar uma palavra que não me entendam mal, mas tem que ter muito saco, como diz lá fora, não é? Para você aguentar. Porque é isso aí, a realidade é essa. No outro nível, mas a realidade é essa, tá? A gente recebe sempre aquela transferência de responsabilidade. Esse capítulo, irmãos, na verdade, encerra este período de 40 anos, que na verdade, eu queria até que você me acompanhasse com os textos que estão escritos ali, para você entender por que nós podemos concluir que esse capítulo aqui está encerrando 40 anos de jornada do povo de Israel. E esta jornada, na verdade, começa de Israel peregrinando e dando voltas, começa no capítulo 14, versículo 34. Se você virar a Bíblia lá para o capítulo 14, 34, vocês vão ver que no 13 Moisés envia os espias. Aí você vai ver que o relato dos espias não é um relato agradável ao Senhor. E no 14 o povo vai e se revolta. O povo se revolta todo contra Moisés, contra a liderança, contra ao próprio Deus, querendo voltar. Aí no capítulo 34, Deus fica muito bravo, capítulo 14, versículo 34, Deus fica muito bravo e dá preso uma sentença. Segundo o número dos dias em que os espias ficaram na terra, 40 dias, cada dia vai representar um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu castigo. Está vendo? Esses 40 anos começa quando Deus fala para eles, olha, vocês vão peregrinar agora porque vocês deram bobeira 40 anos. Então Deus está dando para eles uma determinação de 40 anos. E eu vou mostrar para você que esse capítulo está encerrando esses 40 anos. Por quê? Porque Arão morreu no ano 40 da saída do povo do Egito. Se você ir lá no capítulo 33, vai andando para lá, capítulo 33. Eu só não posso ter errado isso aqui, tá, irmãos? Se eu errar essa data aqui, eu não vou conseguir achar para você. Data não, eu falei errado. Se eu errar os versículos ali, eu não vou conseguir achar. Aí, tá vendo? Vamos lá, 33, versículo 38 que eu coloquei ali. Isso aí, graças a Deus. Tá bem, porque eu além de colocar o risco na minha Bíblia. Veja o que diz o capítulo 33, verso 38. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or. Isso, na verdade, é a repetição dos fatos, tá, irmãos? Porque você vai ver isso acontecendo aqui no 20, 22. Só que agora aqui são a narrativa dos fatos. 33, 38. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, tá vendo, ó, no 5º mês do ano 40º, da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês. Tá vendo? Então a gente conclui que está aí chegando num período de caminhada do povo de Israel de 40 anos. Se ele morreu no 40º ano, quer dizer o quê, se ele morreu no 40º ano? E nós vamos ver que ele morreu agora no verso 22. Então quer dizer que o capítulo, presta atenção, você não pode confundir, tá, irmão? Eu estou falando que as narrativas do 14 ao 20 encerra 40 anos de caminhada. Entenderam, irmãos? Amém, irmãos? É as narrativas, tá? Os fatos narrados ali encerram 40 anos de caminhada. Não quer dizer que está sendo narrado a caminhada passo a passo. É a narrativa. Vocês vão ver essas mesmas referências no livro de Deuteronômio, que nós vamos estudar. Vimos aqui em Número, porque o que acontece que quando os fatos são mencionados na Bíblia, eles vão trazer como se estivesse acontecendo, mas não é. Aqui são as narrativas. Então veja bem, esse capítulo então encerra os 40 anos de caminhada, posto que Arão morreu no 40º da saída do Egito. Nele Deus continua a dizimar aquela geração incrédula, tá? Deus continua matando, ou seja, a geração incrédula. É o que nós acabamos de ver no capítulo 20 do versículo, logo nos primeiros versículos, quando Miriam morreu. Miriam morre, Deus cumprindo. O que Deus falou mesmo? Que não entraria nenhuma pessoa daquela velha geração na terra prometida, a não ser 2 homens. Quem eram? Josué e Calebe. Então Deus está matando, está terminando a matança, vamos falar assim, está terminando a matança, vai matar Miriam aqui, no mesmo capítulo Deus vai matar Arão, lembrando os irmãos que isso é um período de muitos anos. Depois eu vou mostrar no mapa para vocês verem onde é que nós estamos no mapa lá, para você ver, quando Deus manda o povo circular
durante todos aqueles anos para entrar na terra prometida. Então são anos que se passaram. Morre Miriam e logo depois vai morrer Moisés. E Deus vai morrer Arão. E lá na frente Moisés vai subir no monte, onde também o Senhor lá dá fim a Moisés. E aí vai encerrar todos os homens e mulheres que deveriam morrer. Então, vendo isso, nós entendemos o quê? Que Deus continua dizimando o povo, matando aquela velha geração. Mas existe um fato também, junto com a morte de Miriam, nesses 13 primeiros versículos, que chama a atenção, que é o pecado que Moisés comete. Miriam morreu, tudo bem, foi uma morte comum, uma morte tranquila, mas depois a Bíblia vai relatar que o povo murmura. O povo vira para Moisés, irmãos, e começa a reclamar pedindo água. Eles reclamam por que você nos trouxe nesse lugar para matar a congregação? Por que você nos fez subir do Egito, versículo 5? Aqui é um lugar terrível, não tem cereal, não tem figo, não tem vide, não tem romã, não tem água para beber. E o versículo 6 diz que Moisés então e Arão se foram diante do povo e ao entrar na tenda da congregação, eles se prostraram com o rosto em terra e a glória do Senhor se manifestou. Então o Senhor vira para Moisés e fala o seguinte, verso 8, Moisés, toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença do povo, ordenai a rocha que dê as suas águas. Assim, ou seja, ordenando que a rocha dê as águas, tirareis a água da rocha e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então, diz o verso 9, que Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhes disseram, olha bem, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e disseram para o povo, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente e a comunidade e os seus animais beberam e todo mundo foi feliz para sempre. E eu queria que pensasse o seguinte, o que aconteceu aqui que nós poderíamos dizer que foi o pecado de Moisés? Por quê? Porque o versículo 12 vai dizer, porém o Senhor não gostou daquela forma como a água jorrou e o povo bebeu. O povo estava alegre com o milagre, mas Deus não estava alegre não. Porque o versículo 12 diz que Deus virou para Moisés e Arão e falou, Moisés e Arão, visto que vocês dois não creram em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, vocês não vão introduzir o povo na terra que eu lhes dei. Aí eu me fiz a pergunta, mas que tanto de coisa... O que foi tão bravo não? O que foi tão errado? Não tem gente que diz assim, que não importa os meios, importa o resultado. Você não viu gente demais dizendo isso? Não importa como, importa que a igreja está cheia. Não importa quanto, importa que tem milagre. Aqui teve um milagre. O povo estava com sede, pediu água, o milagre saiu da rocha. Pois é, e são aspectos de Deus que vale a pena, querido, a gente conhecer. Não é bem assim, não é bem que não importa os meios. Aqui importou os meios. E olha que mais incrível que eu fiquei pensando hoje, durante a tarde, é que o milagre aconteceu. E o milagre não foi Moisés que operou, foi Deus. Deus queria que da rocha saísse água para o povo e deu instruções. Fala a rocha e a rocha vai dar água, o povo vai beber, os animais. Enfim, o resultado aconteceu, que foi a rocha dar água e o povo beber. Mas Deus não agradou da forma, não agradou do meio, não agradou do processo. E o camarada tomou feio, Moisés tomou feio, e Arão também, porque Deus não agradou da forma como eles fizeram. Isso é importante demais para a minha vida e para a sua vida espiritual. Porque às vezes a gente pensa, no nosso afã, naquela gana, aquela vontade de ver Deus operando, a gente pode recorrer a meios e a formas que elas desagradam a Deus. É por isso que eu quero que você conheça o Deus extremamente bom, mas conheça o Deus também extremamente severo, porque a forma importa para Deus. Para essa geração nossa de hoje, vamos ser sinceros, a forma pouco importa, não é assim? A gente quer ver o quê? Quer ver o resultado, quer ver o milagre.
E eu tenho visto várias formas de operar milagre. E eu tenho aprendido a nem questionar o milagre por causa disso. Tem gente perdendo a bênção que questiona o milagre. Não, fulano saiu da cadeira de rodas. Saiu sim. Não questione o milagre. Porque Deus opera, mesmo que a forma tenha sido errada. A gente foca na... A gente critica e peca porque critica a forma. E perde o milagre. Ali, não é assim? Já perceberam isso? Deus não agrada da forma, mas o milagre é Deus que opera. Amém, irmãos? A água saiu da rocha, como Deus tinha dito que sairia. Mas agora o camarada que fez a coisa errada, levou chumbo. Que foi Moisés e Arão. Por isso que a gente tem que gostar de padrões, a gente tem que gostar de princípios, a gente tem que gostar e preservar padrões e princípios bíblicos e que os nossos antepassados trouxeram até nós, porque Deus está muito de olho, querido, na forma de fazer. A mídia mostra os resultados. É por isso que a gente não pode ficar duvidando do milagre tal, do milagre tal. Ainda que a mídia vai lá e fala, aquela mentira, foi ator contratado. Não vai na onda, pode ser ator contratado. Mas Deus pode sim estar operando, curando, libertando, salvando. Pode sim, o resultado da água está saindo da rocha, porque Deus está fazendo sair. Mas Deus pode não estar agradando da forma, e nós precisamos vigiar com relação à forma. Tá bom, irmãos? Vamos fazer um pacto de não ficar duvidando dos milagres. Porque Deus faz. Ele pode fazer. Amém? Vamos seguir? Isso é só um princípio para que você entenda, tá? Só um princípio para que você leve para casa. Então, qual seria o milagre, o pecado que Moisés cometeu? Dentro desses versículos nós vimos, quando Deus orienta ele a fazer de uma forma, ele faz de outra. Você vai encontrar vários teólogos, vários estudantes da Bíblia Sagrada, que vão encontrar inúmeras falhas de Moisés. Mas eu queria que a gente visse algumas, se você notou alguma e também você tem liberdade para falar, mas nós vamos limitar algumas, para que você entenda que não foi algo simples, corriqueiro, que levou Deus a ser tão severo com o homem Abraão e com o homem Arão. Com o homem Arão e com o homem Moisés. Não foi. Foi algo muito sério, algo profundo, algo que diz respeito à doutrina que a gente não pode errar. É por isso que é sério. Foi um erro sério. É um erro teológico terrível. Só que Moisés errou na prática, tá? Moisés não errou porque leu num livro, leu no manual, num guia passo a passo, não. Na verdade, naqueles 600 e tantos mil buzinando no ouvido dele, aquela morrinha toda, o homem já estava esgotado e ele não prestou atenção e ali mostrou para nós que todo homem é igual. Todo homem erra, todo homem peca. Toda mulher erra, toda mulher peca. Tem que ficar atento. Então vamos lá em algumas coisas anotadas só. E você vai perceber muitas outras, você pode acrescentar. Primeira coisa, Moisés perdeu a calma e falou de maneira errada. Vai lá no Salmo para você ver. Quando eu risco de baixo assim, é porque eu preciso ler ele. Leia o Salmo 106 para você ver. O que diz o Salmo 106? 32, 33. Salmo 106, 32, 33. Ah, Senhor, que bom que a gente pode ler a Bíblia, folhear. Salmo 106, 32, 33, traz um relato exato do que aconteceu aqui nesse capítulo 20 de Números. Falando do povo de Israel com relação à passagem das águas de Meribá. Indignaram Moisés, no caso, indignaram também junto às águas de Meribá, olha bem, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, pois se rebelaram contra o Espírito de Deus, de modo que Moisés fez o quê? 33, acompanha comigo, pois se rebelaram contra o Espírito de Deus, de modo que Moisés, o 33, falou sem refletir. Viu? Que a gente, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia com Bíblia, está falando das águas de Meribá. O povo, de certa forma, pressionou Moisés junto às águas de Meribá, irmãos, que sucedeu mal para Moisés.
por causa deles. A Bíblia está falando no Salmo 132. E aí explica por quê. Porque eles se rebelaram contra o Espírito de Deus. A rebelião não foi contra Moisés, foi contra o Espírito de Deus. De modo que Moisés falou sem refletir. O que Moisés falou sem refletir? Tá, a gente viu aqui que ele falou sem refletir. E agora vamos dizer, depois de tanta irritação durante tantos anos, o camarada vai e fez algo sem refletir. Nós sabemos que ele era o homem mais manso, mais manso de todos os homens que haviam naquele momento. E o camarada não refletiu para falar, e aquilo ali foi motivo de Deus pesar na balança e dizer, você não vai entrar lá. Então, a gente logo percebe que a pergunta aqui era, qual seria o pecado de Moisés? Então, a gente já encontra na Bíblia dizendo que ele perdeu a calma naquela agitação toda, e ele acabou falando coisa errada, ele falou sem refletir. O que ele disse não era para ser dito, era para ser refletido. E nem tudo que a gente reflete, queridos, para e pensa, nem tudo que a gente reflete, a gente fala. Nem tudo que a gente rumina, a gente fala. A minha esposa deve estar acostumada comigo. Em determinadas situações, eu começo a dizer um punhado de coisas que eu vou fazer. Aí depois eu vou refletir. E depois eu acabo não fazendo nada daquilo que eu falei. Que eu pensei em falar, desculpa. Eu sou um camarada sem palavra, eu sou um frouxo, eu sou isso porque eu refleti e não falei aquilo que eu pensei? Diga, igreja. Um homem que pensa em fazer um punhado de coisa, mas depois ele reflete e não faz nada daquilo, ele é frouxo? Ele é aquilo ali, que faltou no meu irmão Moisés, que nós acabamos de ver no Salmo 106. Agora eu quero que você nem tente se comparar com ele, que era o homem mais manso, porque jamais nós aguentaríamos os anos que ele aguentou. Mas eu quero dizer que a gente tem que ser esse tipo de homem, esse tipo de mulher, que reflete. Existe um texto no Novo Testamento que Jesus diz assim, toda palavra frívola que o homem disser, ele vai se dar conta dela no juízo. Por isso que a gente tem que refletir. Moisés, na verdade, então a gente encontra que ele não refletiu, e ele falou que não devia. O que ele falou e não devia? O versículo 10 mostra para nós. Olha bem, versículo 8 diz assim, Deus orienta da seguinte maneira, fala a rocha. Moisés no versículo 8 é orientado a ordenar para que a rocha dê água. Deus falou, não fala com o povo, Moisés, fala com a rocha. Era para ele virar para a rocha, para a pedra, e falar de alguma maneira lá o que Deus mandou. Olha, ordena a rocha para dar água. Ele poderia dizer, olha, rocha, eu te ordeno que dê água para o povo beber. Era com a rocha. Não era para ter papo nenhum com o povo que estava buzinando no ouvido dele. Porém, Moisés, irmãos, falou ao povo em vez de falar à rocha. Veja como a gente precisa aprender a seguir as instruções de Deus. Deus fala no versículo 8, ordena a rocha que dê as suas águas, e assim lhes darei água para o povo beber. A Bíblia diz que Moisés, então, o quê? Toma sua vara diante do Senhor, como Deus ordenou, e aí Moisés reúne o povo todo, versículo 10, diante da rocha, e ele vira para o povo, e lhes disseram, olha o que ele diz para o povo, ouvi agora, rebeldes, porventura nós tiraremos água dessa rocha para dar para vocês? Deus não mandou ele falar nada com o povo. Então a gente vai notando e pensa que é mínimo, mas não é. Ele considerou ser seu mérito fazer a água sair da rocha. Por que há esse entendimento? Porque quando a gente começa a pensar na cena, ele aglomera o povo, reúne o povo, diz a palavra, que é reunir o povo diante da rocha, e vira para o povo e fala, ouvi agora, rebeldes. Ele dá uma pregação dura para o povo, sendo que Deus não mandou dizer nada. Ele vira para o povo e prega para o povo, turma de rebelde. Vocês estão pensando que nós vamos tirar água para você dessa rocha? Deus havia mandado só falar com a rocha que ela saía. Mas lá no fundo a gente começa a perceber o quê? Sei lá se é aflição, se é incredulidade. Mas ele diz para o povo, vocês estão pensando que nós vamos tirar água dessa rocha para você? Deus havia dito que sairia água da rocha. Pensa no que você quiser. Mas nós estamos andando dentro da texto da Bíblia. Então parece ali que ele considerou que seria o mérito dele. Ou tipo, nós não vamos conseguir tirar essa água para vocês. E é isso que ele diz aqui, olha. Ele diz aqui no versículo 10. Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vocês? Existe muita implicação nisso que ele falou, tanto que Deus não agradou nem um pouco. Depois, existe um erro terrível, que esse é o mais complicado, que todo teólogo vai concordar. Moisés feriu a rocha 2 vezes com a vara, ao invés de falar para a rocha.
Em lugar algum deste capítulo, você vai encontrar Deus falando com ele, Moisés, reúne o povo, vai até aquela rocha, bate naquela rocha que dela vai sair água. Deus não mandou ele bater para sair água. Deus mandou ele falar. Pode ler, quem tiver aí, o Êxodo 17, 5 e 6. Sabe o que acontece aí? A rocha já havia sido ferida uma vez. Lá ele mandou. Pode abrir e ler, quem achar bem alto, tá? É o Êxodo 17, 5 e 6. Você vai ver, e existe uma implicação maior ainda, que essa rocha que o seguia era Cristo. O próprio Bíblia diz, querido, não é eu não, tá? É por isso que eu quero que você leia, que o erro de Moisés ali foi desobedecer e bater naquilo que era simbolismo de Cristo. Está escrito ali embaixo, né? Isso. Está escrito ali, ó, Moisés arruinou o simbolismo da salvação de Cristo Jesus, querido. Não foi algo banal, algo corriqueiro, para Deus chegar perto dele e falar, ó Moisés, você não vai entrar lá não. Vocês fizeram uma besteira. Ele arruinou. Quem achou, querido, o Êxodo 17, que pode ler? Ali Deus mandou ferir a rocha. E lá eu coloquei ali embaixo, nós vamos ler. Essa rocha não era qualquer pedra, aquela ali naquele momento era um simbolismo. É a mesma coisa que a gente está comendo o pão da ceia, bebendo o suco da ceia. A gente deixa claro que aquilo é um simbolismo do corpo e do sangue do Senhor. Por isso que quem comer daquilo adoece e morre, que se comer de maneira irregular. É símbolo, é a mesma coisa. E nós sabemos que o Velho Testamento é sombra do Novo, é simbologia do Novo. Nós estamos vendo que a tenda, as cores, tudo que existe no Velho Testamento remete ao Novo, remete a Cristo. Nós vimos que o sacrifício remete ao sacrifício de Cristo. O sangue do Cordeiro espargido é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E aqui não era diferente. Então Moisés cometeu ali uma falha que Deus sabe por quê. Não vamos nem ficar pensando muito aqui não. Mas foi algo muito sério e muito profundo. Então Sidney leu, o pastor Moacir lembrou muito bem, e eu já tinha anotado aqui, que na verdade a rocha já havia sido ferida. E vamos ser sinceros, Cristo não poderia morrer duas vezes. Ele não poderia ser ferido duas vezes. Abre lá em Hebreus 10, 12, para a gente ver essa profundidade teológica. Eu vou tentar, irmãos, aprofundar mais na Bíblia com vocês. Vocês viram que domingo a gente tentou aprofundar mais. Eu vou tentar ir mais fundo um pouco, para a gente poder procurar um pouco mais profundo na palavra, algumas realidades para a nossa vida. Olha o que diz Hebreus 10 e 12. Espero eu que esteja certo. Nessa vontade, Hebreus 10, irmãos, 10, 12. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Olha bem, feito o quê? Ok, vamos lá, Hebreus 10. Só eu paro para ver se você está prestando atenção. Olha, nesta vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita? Não foi duas. Moisés bateu duas vezes. A rocha já tinha sido ferida uma vez. Agora a rocha só ia dar água. Vamos seguir. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar o pecado. Este, porém, está falando de Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à direita de Deus. Veja, querido, por que a coisa complicou de tal maneira para Moisés? Nós estamos vendo, porque na verdade, ao ferir a rocha duas vezes, sendo que Deus já havia pedido para ferir uma vez em Êxodo 17, Moisés estava descumprindo uma ordem expressa de Deus, que tinha um significado futuro, que não poderia ser mudado, e Moisés meio que torceu a coisa. Aí eu volto na palavra de Deus, e repito, numa outra atitude de Moisés que Deus não ordenou. Lembra quando Moisés descia com as tábuas da lei lá de cima? E aí de repente eles escutaram as músicas tocando, e Josué pensou que era canções de guerra, e aí Moisés vai e fala, não, isso não é canção de guerra não, isso é júbilo, o povo está em festa. E quando chega, o povo tinha feito o bezerro de ouro, e estava dançando, e idolatrando aquela imagem. O que Moisés faz com as tábuas da lei? Isso. E você pensa, e Deus mandou ele quebrar? Então, você vai pensando no homem Moisés, apesar dele ser tudo aquilo que ele era, tinha os momentos dele que ele precisava mesmo de ajuda.
Tanto que Deus mandou, né? O Jetro foi usado por Deus para dar para ele instruções. Ali atrás nós vimos que Deus manda ele levantar 70 homens para ajudá-lo no trabalho. Então, queridos, vocês estão entendendo? Agora, imagina, ele quebrou as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, porque ele ficou bravo com a atitude do povo. E ele era o homem mais manso que havia na terra. Você quebraria? Hein? Você quebraria? Escrito pelo dedo de Deus. Não estou aqui para derrubar Moisés nem criticar. Eu estou aqui para a gente entender esse Deus, amor, paixão, esse Deus maravilhoso, bondoso em extremo, mas esse Deus severo também ao extremo, para a gente entender um pouco melhor dele e ajustar a nossa vida para agradar esse Deus, da maneira que nós pudermos, entendeu? Então, querido, aqui a gente vê que ao ferir a rocha 2 vezes, ele quebra um princípio que Deus não havia dito ele claramente. Deus não virou para ele e falou: Moisés, aquela rocha ali é o Salvador, é o Messias, que vai vir muitos anos depois para te resgatar e resgatar toda a raça humana. Deus não falou isso para ele, Deus apenas deu uma instrução: fale a rocha. Eu já mandei você bater lá atrás, agora você vai falar para a rocha. Talvez Moisés tenha cometido um erro, eu não coloquei ali, mas a gente pode meditar, um erro que a gente comete muito. Sabe qual é que a gente comete? A gente comete o erro de que, se Deus agiu de tal maneira no passado, a gente acredita que ele vai agir da mesma maneira no presente. Talvez Moisés tenha pensado assim: bem, se naquele dia eu desci o pau na rocha e saiu água, Deus não vai importar se eu fizer da mesma forma, por isso a gente tem que sair da mesmice. Sabia? Deus opera de uma forma e opera da outra no futuro, pode ser. Não estou dizendo que Moisés pensou isso, mas talvez ele tenha pensado: bem, aquela vez eu bati na rocha, que ele mandou, então eu vou mandar pau na rocha também agora. Não, querido, Deus faz a coisa de uma forma, ele pode querer fazer de outra, e a gente tem que seguir as instruções. Vamos seguir então? Por fim, querido, claro que você vai encontrar muitas coisas que podem ter levado Deus a agir de tal maneira com Moisés, mas por fim, nós já dissemos, ele arruinou o simbolismo da salvação em Cristo Jesus. 1 Coríntios 10, versículo 4, vai falar o seguinte, verso 3 e 4, melhor lendo, né? 1 Coríntios 10, 3 e 4, diz assim: todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma rocha, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então encerrou aí para nós o que aquela pedra significava, o que aquela rocha significava. Certíssimo. E quando fala aqui em Coríntios que aquela pedra que o seguia era, na verdade eu vou ler como está aqui, era Cristo, a pedra que o seguia. Sabe o que Deus acaba de me mostrar? Que a primeira pedra que apanhou era Cristo, e a pedra seguiu para a segunda vez, e Moisés bateu mais 2 vezes, e não era para fazer isso. Porque a pedra os seguia, e diz que a pedra que os seguia, os acompanhava, era Cristo. Então, querido, a gente precisa tomar esse cuidado grande na nossa vida, de nos santificar, nos aproximar de Deus, de melhorar todas as áreas da nossa vida, e buscar de Deus o temor, buscar de Deus conhecer a vontade específica dEle, para andar em cima daquilo que Ele quer, porque o nosso Deus é um Deus tremendo. Talvez seja por isso que a Bíblia diz, né, que o nosso Deus é um fogo consumidor, que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos seguir então? Em seguida nós vamos ver uma atitude madura, entre aspas, de Israel, ao não lutarem contra Edom, que nega caminho a Israel pela estrada real, tendo que dar uma volta para chegar à terra de Canaã. Você vai encontrar isso muito bem registrado, dos versículos 14 até o 21, que é quando o povo de Israel precisava passar, e havia um caminho já que existia, o caminho real, que passava por Edom. O povo pediu: deixa a gente passar, nós não vamos beber água, nós não vamos acabar com as suas plantações, nada, só queremos passar. Edom vai e diz que não, e insiste: se vocês passarem, nós vamos guerrear contra vocês com espada. E a Bíblia diz que foram muitos homens para guerrear. Quando Moisés tentou ainda persuadir a deixar aí, ele acaba dizendo que de forma alguma poderia, e foi com muita gente, com muita força contra Israel. E a Bíblia morre aqui no versículo 21 dizendo só isso: assim Edom negou passagem a Israel pelo seu território, pelo que Israel se desviou de Edom, daquela região que pertencia a Edom. Por que eu coloquei que foi uma atitude madura?
Porque um povo que murmurava, um povo que brigava, um povo que queria enfrentar o inimigo, dessa vez fica calado, fica quieto. Eles não tomam atitude. Foi uma atitude madura. E esta é a primeira resistência na caminhada durante esses anos de peregrinação. Primeira resistência que eles encontram, e eles já têm uma atitude boa, uma atitude bonitinha. Agora eu coloquei um mapa ali, eu consegui pegar aquele mapa, irmãos, que é um mapa que descreve da melhor forma, tá, as jornadas do povo de Israel. Mostra desde o início da saída do povo do Egito, tá vendo? Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, e vai passando todas as jornadas do povo de Israel. Na verdade, o que a gente nota? Que o capítulo que nós lemos anterior, o capítulo em que Deus manda, o povo dá aquela circulada durante todos aqueles anos, está exatamente aqui, nessa posição. Está vendo? Ó? Aqui Moisés envia os 12 espias, eles estavam nesse lugar, nessa região de Cades Barneia. Vocês vão encontrar isso no capítulo 13. Está vendo? Ó? Aqui em Cades Barneia, Moisés, o povo estava vindo nesse sentido aqui, irmãos. Está vendo aqui? Ó? Aí Deus manda o povo circular ao invés de seguir para Jerusalém. Está vendo Jerusalém aqui? Ó? Aí Deus manda o povo circular aqui, onde morre esse trecho aqui, eles duram mais ou menos 38 anos circulando esse trecho, tá? Tá vendo, ó? Aqui assim, nessa região de Cades Barneia, é que Moisés manda os espias, e Deus lhes manda voltar pelo caminho do Mar Vermelho. Números 14 mostra para nós, que é confirmado em Deuteronômio 40, 41. Aqui Deus fala com eles, não vão seguir não. Vocês vão voltar para o caminho do Mar Vermelho. Você vê que eles fazem essa caminhada aqui, ó, esse círculo, meio que rodando em círculo. Se você abrir lá em Deuteronômio 1, abre lá para você ver, só para você conferir. Não vale a pena a gente passar sem ler esse capítulo 1. Está pertinho aí da sua Bíblia, tá? Eu só estou tendo dificuldade aqui com o vento do ventilador. Deuteronômio 1, capítulo 1. Achou aí? Olha bem, o que diz aí o versículo 40 e 41? Claro que nós não vamos ler o texto todo. Deuteronômio a gente sabe que é Moisés, né, recordando, repetindo a história e a lei. Diz assim, Deuteronômio capítulo 1, versículo 40 e 41. Quanto a vós, voltai-vos a partir para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondeste e me disseste, pecamos contra o Senhor, subiremos e combatemos conforme tudo que o Senhor nos ordenou, o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivesse preste a subir a região montanhosa. É aqui que Deus vira para eles e fala assim, voltai-vos e partir para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Deus manda o povo fazer o caminho de volta ao invés de seguir e entrar, por causa da rebeldia do povo. Aqui exatamente é onde Deus faz todas essas coisas, e onde eles circulam por 38 anos. E o texto que nós estamos lendo, nós estamos vendo eles aqui, ó, em Edom. Este é o lugar que o povo então vai passar até atravessar esse riozinho aqui, que é o Rio Jordão. Está vendo escrito Rio Jordão? Então aqui é o caminho e a rota, né? E nós estamos aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, onde eles pedem para passar em Edom. E o camarada de Edom vai vir para ele, você não vai passar, tá vendo? Ó? É aqui que eles queriam passar. Em algum lugar aqui, quero que vocês prestem atenção na luzinha vermelha. O povo está concluindo os 38 anos aqui, os 40 anos, Miriam morreu e Arão vai morrer daqui a pouco. E eles estão prestes a entrar aqui, ó, em Jerusalém está aqui, ó, Canaã está nessa região aqui, tá vendo aqui, ó, estão prestes a entrar. Mas na verdade, eles pedem passagem a Edom. Esses termos de Edom possivelmente vinham até aqui. Por que possivelmente vinha? Porque era muito mais fácil daqui em algum lugar eles passarem por aqui. Edom não deixa, tá vendo? O caminho deles é este, que eles têm que passar. Por que eles têm que dar a volta? A gente pensa, por que eles não vão direto aqui? Por que, irmãos, que eles não iam direto aqui? Pensa, isso é um mapa. Não, uma coisa mais natural. Montanha, pedra, não é? Você acha que a gente pode ir em todo quanto é lugar? A gente vira para aqui assim e falar, quero ir para Belo Horizonte. Posso ir em linha reta? Não. Então eu só quero que vocês entendam para a sua cabeça não ficar meio ruim. Você pensa assim, mas eles têm que ter errado, por que eles deram aquela volta? Querido, não tem como sair daqui direto. Você tem montanhas, você tem muita coisa. Aqui tem o mar, tá vendo? Ó, aqui tem o Mar Morto, o Rio Jordão. Então, na verdade, ele não traça esse caminho reto aqui, porque não tem montanha, um punhado de coisa.
existia um caminho real que eles pediram para passar. Olha o que diz o versículo 17. Deixai-nos passar pela tua terra, não passaremos por nenhuma plantação, ou vinhas, nem beberemos água dos poços, seguiremos pela estrada real, diz o versículo 17. Então, querido, tinha uma estrada pronta para passar, e eles precisavam passar, Edom não deixou. Aí eles vão e faz uma volta enorme, passando por aqui. O que está escrito aqui mesmo? Vocês conseguem ler? Monte Or, não é? Monte Or, não é? O que acontece no Monte Or? Quem morre lá? Arão morre lá, tá? Nós vamos ver logo na frente que ele morre lá. Então isso aqui só para você ter um conhecimentozinho. O povo circula aqui, a terra que eles iriam alcançar aqui, precisam passar por algum lugar de Edom, Edom não deixa, eles vão, desviam, e exatamente aqui que Arão vai morrer, nós vamos ver nos próximos versículos que encerram, a partir do verso 22. Por fim, então, outra grande perda para Moisés e Israel, que é a morte de Arão. Eles perderam nesse mesmo capítulo Miriam, que é a irmã deles, e agora eles vão perder, ele vai perder agora o seu irmão Arão. Mas Deus havia dito que ambos não entrariam na terra prometida. Deus falou no versículo 12 para Moisés e Arão: por causa das águas de Meribá vocês não vão entrar, né? E esse versículo, irmãos, fala para nós o porquê. O que aconteceu? Olha o que diz o verso 24. Arão será recolhido ao seu povo, ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque fostes, veja o plural, vocês dois no caso, vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Aqui fica claro, eles foram rebeldes às palavras de Deus nas águas de Meribá. E nós sabemos, Deus mandou eles ordenarem a rocha, eles foram rebeldes ao mandado de Deus, não fizeram como Deus mandou, bateram na rocha, então Deus não agradou. Então aqui fica claro o motivo. Mas, mesmo apesar de tudo isso, apesar de que Arão vai morrer, o sacerdote de Israel não fica vazio, né? Fica ao encargo de Eleazar. É o que nós vamos encontrar dos versículos 25 para baixo, que Deus orienta Moisés a tomar Arão e Eleazar e subir no Monte Or, que é aquele monte que nós vimos aqui, que os historiadores calculam que seja aqui, ó. Então a caminhada deles, ó, está vindo por aqui, não pode passar por Edom, então eles vão no Monte Or, onde o Arão vai morrer. Deus fala isso com ele: olha, toma Eleazar, Arão e Eleazar seu filho, e faz-o subir ao Monte Or. E você vai tirar as roupas, as vestes de Arão, colocar em Eleazar seu filho, porque Arão vai ser recolhido e vai morrer ali no Monte Or. Moisés fez como o Senhor ordenou, subiu ao Monte Or perante os olhos da comunidade, despiu Arão das suas vestes, vestiu Eleazar seu filho, e morreu Arão ali no cume do monte. E então Moisés e Eleazar desceram do monte, e o povo então chorou a morte de Arão durante 30 anos. E nós vamos seguir na caminhada aqui, tá, irmãos? Ó, daqui para cá, aí a história fica, a história esquenta, né? Aí vai passar a travessia como é que eu digo? A travessia do Jordão, né? Que é uma passagem muito bonita da Bíblia, né? E então, podemos concluir então que, já encerramos no caso a nossa leitura, podemos concluir que este lado severo de Deus precisa ser levado mais a sério por nós. Eu quero repetir para você, este lado severo de Deus precisa ser levado mais a sério por cada um de nós. Essa geração precisa conhecer a severidade de Deus, os rigores de Deus. Moisés arruinou sua carreira brilhante por causa de uma rebelião contra a ordem de Deus. Deus diz que ele foi rebelde às palavras. O camarada faz tudo direitinho, uma carreira maravilhosa, uma carreira brilhante, que ele acabou arruinando ela no finalzinho, porque ele foi rebelde à palavra do Senhor Deus. Pense nisto. Deus precisa ser levado a sério. Dá até um tema, né, de um congresso, né? Levando Deus a sério, não dá tema? Levando Deus a sério, dá um tema para um livro, dá um tema para muita coisa. Deus precisa ser levado mais a sério, queridos. Deus não tolera rebelião. A primeira rebelião que se tem notícia foi lá em cima, no céu. Lúcifer se rebelou contra Deus e Deus picou o pé nele. Tirou ele da presença dele. Então Deus não tolera a rebelião, querido. A rebelião você precisa ser entendida em todos os seus detalhes. Moisés não juntou um grupo para se rebelar contra Deus. A rebelião de Moisés foi contra a ordem de Deus. Ele foi rebelde, na verdade. Rebelião é rebelde. Deus falou:
dar ordem à rocha, ele foi rebelde contra a vontade de Deus e bateu na rocha. Então, tem gente que pensa que rebelião é juntar um grupinho, levantar contra o pastor, contra a igreja. Não, rebelião é quando você é rebelde. Tem algum crente rebelde aí? Tem algum jovem rebelde? Tem alguma jovem rebelde? É o que eu quero dizer, isso é rebelião. A gente cria na ideia que rebelião é só uma coisa, mas não é. Aqui a rebelião foi porque ele foi rebelde. Ele não fez o que Deus mandou e fez do jeito que ele queria. E eu volto na questão do milagre. O milagre aconteceu. Deus honrou o que ele queria. Ele queria matar a sede do povo e dos animais. E deu instruções ao seu servo. Dá ordem à rocha. O camarada foi rebelde, rebelou-se contra a ordem de Deus, fez do jeito dele. O resultado aconteceu. Saiu a água, o povo bebeu. Mas Deus não agradou do meio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: pense na rebeldia ou na rebelião, não apenas como aquela ideia que a gente tem de juntar um grupinho para levantar contra alguém. Não, isso é a maneira mais clara de rebelião. Eu quero que você entenda do ponto de vista de Deus, o que se configura uma rebelião. Moisés foi rebelde à voz de Deus, então isso lhe causou o quê? Arruinou a carreira, uma carreira brilhante, né, que teve um fim que a gente não esperava e nenhum de nós gostava. Então pense nisso. Eu quero que você pense, Deus precisa ser levado a sério. Amém? Vamos repetir essa frase? Deus precisa ser levado a sério. Deus não pode ser, de forma alguma, irmãos, desmerecido nas suas ordens, porque desagrada a Deus. Eu concluo com Gálatas 6, versículos 7 e 8, que diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos. Ou seja, por que eu peguei isso? Porque é uma realidade que a gente chama na teologia de a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que você planta, inevitavelmente um dia você vai colher. E Deus não interfere. Existe até uma frasezinha de WhatsApp que por aí, aliás, de Facebook, né? Que fala algo relacionado a isso. Diz tipo assim: Deus é tão justo que Ele deixa você plantar o que você quiser, mas que Ele também não muda a colheita. Então Ele é tão bom e tão justo que você planta o que você quiser. Só que Ele não vai mudar também o fruto, você vai colher o que você plantou. Para a gente ver a questão da responsabilidade. Lembra que nós dissemos que a vida de um ministro, ela é complicada, de um líder espiritual, porque na verdade quando as pessoas se dão mal, elas não assumem responsabilidade sobre a sua situação, mas elas responsabilizam seus líderes. O que eu quero dizer é que Deus responsabiliza você pela sua semente que você planta. Moisés só plantou coisa boa. Uma sementinha que ele plantou, Deus não pôde mudar o resultado. Deus não pôde mudar a colheita. E foi doloroso. Para nós, então, nem se fala, tá bom? E eu termino com esse texto porque é um texto muito claro, muito básico, para que a gente tenha cuidado no que está plantando. O que é que você está plantando no reino espiritual? É exatamente isto que você vai colher. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia nada, não colhe nada. A gente precisa pensar nisso. Amém? Deus te abençoe, te guarda e te fortalece. Esse foi o último slide.